de tantos homens que o Senhor levantou para realizar os seus propósitos, a história de Davi é uma daquelas que mais nos inspira, nos encoraja. Na verdade, como não respeitar a história de um simples pastor que se tornou rei? Como não respeitar a história de um menino que se tornou o rei da grande nação de Israel? E há uma expressão que me chama muito a atenção, é quando o próprio Deus dá testemunho de Davi. É o próprio Deus que fala: eu achei a Davi, o homem segundo o meu coração. Aleluia. Nossa irmã louvou há instantes e o nosso pastor falou que o Senhor continue sondando os nossos corações. E eu acredito que o marco da história de Davi foi o clássico embate que ele teve com aquele gigante. Até as crianças sabem disso. É muito interessante nós entendermos que nesse período, amados, Davi não era um membro do exército de Israel. Na verdade, nem tinha as prerrogativas necessárias para tal. Nós entendemos que nesse período Davi se dividia entre o serviço do pasto com as ovelhas e o serviço da corte. Porque volta e meia Davi era convocado ao palácio. Por exemplo, a história diz que Saul certa vez estava atribulado por espíritos malignos e foi trazido à sua presença tanta gente, magos, encantadores, artistas, músicos. Nada resolvia e cada vez mais ele ficava aflito, e chega alguém, porque alguém sempre sabe o endereço de quem tem azeite de Deus na vida. Aleluia. Chega alguém que diz assim: rapaz, tem um menino aí, o filho de Jessé. Tem um mistério na vida dele é que quando ele toca a sua harpa, quando ele começa a dedilhar, o céu fica baixinho. E chamaram Davi. Quando Davi começa a tocar, o texto diz que a glória de Deus tomou aquele lugar. O espírito que atormentava Saul foi embora, e nesse contexto era a vida de Davi. Nós entendemos que Davi vai entrar no cenário da guerra porque já fazia pelo menos 40 dias que seu pai não tinha notícia dos seus irmãos. Samar, Eliabe e Abinadab, ambos estavam na guerra. E quando ele não tem notícias dos filhos, ele chama Davi e o envia para levar mantimento. E ele vai levar mantimento para os seus irmãos, trazer notícias ao seu pai. E quando nós olhamos para esse aspecto, irmãos, Golias era um gigante. O texto que eu li na tradução King James diz que saiu do acampamento dos filisteus um campeão. Já vai dar uma patente para ele. Davi era um velho conhecido de guerra, experiente. E no contexto da palavra, a Bíblia vai dizer que ele era natural de Gate. E quando os estudiosos vão fazer o cálculo do peso da armadura daquele homem, já dá para nós termos uma dimensão de como ele era. Alguém vai escrever dizendo que a armadura de Davi pesava cerca de 140 quilos. É muita coisa. A Ordem Mundial da Saúde diz que um homem pode carregar, a depender da posição que ele pegue, no máximo 50 quilos. Mas ele carrega 140 quilos no seu corpo. Precisa da agilidade de correr, de se movimentar baseado nisso. Alguém vai escrever que se ele carregava no seu corpo 140 quilos, pelo menos ele deveria pesar 270 quilos. Era um brutamonte, meu pastor. Quase 3 metros de altura. O texto diz que ele carregava um capacete de bronze. É o culto de missão e a gente vai chegar lá. O texto diz que ele carregava uma couraça de escamas, protegia seus braços, seu tórax, seus ombros, seu ventre, suas costas. A Bíblia vai dizer que ele também levava algo que na época, segundo a história, era algo novo, inovador, caneleiras de bronze. Era muito pesado.
uma espada afiada de 2 gumes. E quando não bastasse todo esse aparato de guerra, a Bíblia diz que era necessário um homem. Acredito eu que esse homem também não era de pequena estatura, um homem apenas precisava para ir à frente de Golias carregando o seu escudo, porque em uma mão ele tinha uma espada e o texto diz que na outra ele tinha um dardo. O homem era habilitado para a guerra, irmãos. Quem olhava para ele dizia: é intransponível. Quem olhava para ele era uma muralha. A prova disso é que o texto vai nos dizer no capítulo 17, no verso 11, que quando Saul ouviu essas palavras, ele ficou desalentado e temeu. Todos os filhos de Israel, quando ouvia a Golias, temiam, porque Golias atravessou o vale, subiu o monte onde os filhos dos filisteus estavam acampados, do outro lado do outro monte, os filhos de Israel, no meio o vale de Elar. E quando desse o sinal para a guerra, o costume era: todos deveriam descer, encontrar-se embaixo do vale e saírem degladiando-se uns contra os outros. Mas o texto diz que Golias vai ter uma estratégia diferente. Ele toma a frente do acampamento dos filisteus e começa a dizer: queridos, não vamos desgastar todos os exércitos, vamos amenizar os reflexos, os impactos da guerra. Eu vou representar o meu povo, os filisteus. Dá-me um homem para pelejar comigo. Quem vencer vai levar a vitória para casa com todo o seu exército. Quem perder vai se tornar escravo. E a Bíblia diz que pelo menos 80 vezes Golias afrontou o povo, porque o texto diz que foram 40 dias, pela manhã e ao anoitecer. Toda vez era a mesma história. E quando ele gritava, Saul temia, os filhos de Israel temiam, fugiam da guerra. Porém, irmãos, vai entrar no cenário um menino franzino, ruivo, cabelo ruivo. Alguém vai dizer que suas bochechas eram como maçãs rosadas, cheias de pintinhas. Davi entra naquele cenário e quando ele ouve aquilo, irmãos, ele não foge da guerra, ele corre para a batalha. Olha que diferença. Quando Davi ouve aquilo, irmãos, ele vai até Saul. E é linda a expressão de Davi, é altruísta. Ele diz: meu rei, não se atemorize o seu coração por causa desse incircunciso. Eu irei pelejar contra ele. Irmãos, foi aquele deboche, aquela descrença. Por muito insistir, tentaram colocar nele as armaduras de Saul. Não deu certo, porque para fazer a obra de Deus eu preciso usar aquilo que ele me deu. Pode ser pequeno, pode não ter muito, mas é o que ele me deu. Dentro desse contexto, permitiram Davi ir para a guerra. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando eu olho a ida de Davi para a guerra, eu entendo, irmãos, que Davi tinha pelo menos 3 motivos pelos quais motivaria ele entrar naquela guerra. O primeiro motivo: Davi poderia se animar a pelejar contra aquele homem por causa da recompensa que o rei prometeu dar ao homem que vencesse. E a coisa não era pequena não, tá, irmãos? O homem que vencesse o gigante ia receber bens, riquezas. A sua vida financeira já não seria mais a mesma. Era um cenário antes de Golias e outro cenário depois. Aí a Bíblia vai dizer que, de quebra, quem ganhasse a batalha ia casar com a filha do rei, irmãos. O camarada ia ficar importante. Depois a Bíblia diz que quem vencesse o gigante, sua família seria isenta dos impostos. Era uma bênção ou não era, irmãos? Claro que sim. Segundo motivo pelo qual Davi poderia se animar a entrar naquela guerra era pelo sentimento patriota que ele poderia ter. Não, afrontou meu povo e eu preciso fazer alguma coisa. Deu para o povo, vai dar para mim também. Isso aí a gente tinha na fase da adolescência. Quando saía a turma que era da coligação, tinha que entrar todo mundo na guerra, desce o que desce, porque o que dava para um tinha que dar para todo mundo. Mas não foi isso.
Terceiro motivo, Davi poderia entrar na guerra, irmãos, por causa do sangue que corria nas suas veias. Seus irmãos estavam na guerra. Qualquer reflexo daquela guerra ia impactar na vida dele, na casa dele, na família dele. Mas o lindo da Bíblia é que nenhum desses três motivos, por mais justos que fossem, não foi nenhum desses três motivos que motivaram a Davi a entrar naquela guerra. E quando eu olho qual foi o motivo que Davi esquentou e precisou fazer alguma coisa, queridos, se fosse na Bahia, nós iríamos dizer, quando alguém fica aflito, quando alguém fica nervoso a ponto de tomar uma decisão, a expressão é: o sangue ferveu e subiu para a cabeça. Se fosse usar essa expressão, irmãos, o que fez Davi ferver o sangue não foi quando a afronta estava aqui nesse nível. Afrontou os irmãos até que dá para levar, afrontou o rei, afrontou o povo até que dava para levar. Mas o coração de Davi foi motivado a entrar naquela guerra quando ele ouviu o gigante gritar. Quando o gigante grita, o gigante não afronta o povo, o gigante afronta o Senhor, o Deus dos exércitos. Quando Davi olhou aquilo ali, irmãos, Davi disse: agora o nível subiu e eu vou precisar fazer alguma coisa. O gigante olhou e disse assim, Davi olha e diz: quem é ele para afrontar o exército do Deus a quem nós representamos? Queridos, para o culto de missão a palavra é: Davi não venceu aquela guerra com a pedra da funda. Davi venceu aquela guerra quando a motivação do seu coração lhe levou a tomar um posicionamento em prol da causa do Senhor. É como eu pudesse observar lá em cima, o movimento acontece e o pai começa a dizer: chegou aqui um negócio diferente, chegou aqui uma proposta diferente, porque o normal é chegar aqui pedidos para os seus próprios ideais. O ideal é chegar aqui os pedidos para as suas próprias prioridades. Mas eu estou vendo um menino lá embaixo. Ei, meu Deus, alguém olha para ele e não deu muito valor e muito crédito, porque ele não tinha prerrogativas para aquele propósito. Mas quando eu olho para ele está arriscando a vida, ele está deixando os seus ideais para pelejar por algo aqui de cima. Porque o que importa para Deus, irmãos, não é apenas o que eu faço para ele, mas é como eu faço e qual a motivação que me leva a fazer isso. O pai olhou e o pai disse: eu não posso deixar a situação do jeito que está. Eu não vou deixar Davi entrar nessa guerra só. Ele vai tomar 5 pedras, mas só vai precisar de uma, porque quem vai pelejar por ele sou eu. Ele está pelejando pela minha causa e eu não vou deixar Davi entrar nessa peleja só. Eu vim liberar uma palavra de Deus para Davi grande. Eu não sei qual peso que você está precisando enfrentar ou carregar por causa da obra que o Senhor te deu, por causa do propósito que Ele plantou na sua vida. Eu não sei qual é o peso que você precisa carregar para sustentar sua família, a fé que você tem no Pai, a obra que Ele plantou na sua alma. Mas nessa noite eu vim lhe dizer: continue firme. Ele não vai deixar você pelejar só. Quem vai pelejar por você é o Senhor. Quem vai pelejar pela sua casa é o Senhor. E nessa noite receba da parte de Deus. O Pai olhou e disse assim: vai, Davi, você vai me atirar a pedra, mas quem vai dar um soco no gigante sou eu. O teu recurso é o céu, o teu recurso é o Senhor. Habilita ele, capacita ele. Continue honrando e servindo ao Senhor. O pai olhou e disse assim: a motivação desse menino me chamou a atenção. A motivação desse menino queridos, é tão tremendo que quando os espias retornaram de visitar, de espiar a terra, voltaram desalentados. Os gigantes estão lá, os filhos de Anak. Realmente a terra é boa, mas a dificuldade é tamanha que quando nós olhamos para eles, somos como os gafanhotos. Irmãos, não era nem os inimigos que estavam olhando. A palavra foi: quando nós olhamos para ele, nós já nos sentimos como nada.
Mas tinha um Josué e Caleb lá que disse assim: rapaz, eu sei. Olha, meu pastor Moisés, deixa eu falar um negócio aqui. É verdade, a coisa lá não está fácil não. Tem gigante, tem muralha, os filhos de Anak estão lá. Eu não estou dizendo que a tarefa vai ser fácil, mas tem uma coisa que pode decidir essa guerra aí, a qual, se o Senhor se agradar do nosso coração, Ele vai nos dar vitória. Se o Senhor se agradar do nosso coração, Ele vai abrir a porta, vai trazer recursos, vai capacitar. Deus sabe como trabalha, Deus sabe quem usa, porque Deus conhece o coração. E o interessante entre Saul e Davi, irmãos, é que quando no capítulo 15 de 1 Samuel, o profeta Samuel chega para Saul e diz assim: Saul, o Senhor rasgou teu ministério hoje. Olha como o céu se importa com a intenção do coração. Saul estava esperando Samuel vir. Samuel demorou um pouco. Então ele se apressa para não perder o povo. E faz o que não devia, não era ofício dele, ofereceu sacrifício, fez um monte de coisa. Quando o profeta chega, o profeta diz: olha Saul, o Senhor rasgou o teu ministério e deu para o teu vizinho, porque ele viu a tua intenção. Olha a palavra de Saul: profeta, tudo bem, que coisa, meu Deus. Tudo bem, eu sei que isso é verdade, mas sobe comigo diante do povo só essa vez. Me honra diante do povo só essa vez. O profeta está dizendo: o Senhor não é mais com você. O Senhor rasgou teu ministério. E Saul está dizendo: tem problema não, profeta. Eu até aceito reinar sem minha presença. Eu não posso ficar sem o microfone. Eu até posso reinar sem minha presença. Eu não posso ficar sem a oportunidade. Meu Deus. Mas a Bíblia vai nos contar uma história totalmente diferente. Quando Davi peca, quando Davi falha, o profeta Natan vai até a lata dele dizer as verdades do céu. Aí o coração do homem já é diferente. Davi começa a olhar para o pai e dizer assim: pai, não me importo com o reino, não me importo com a fama, não me importo com a honra, com as oportunidades. Eu só peço ao Senhor uma coisa: não retire de mim do teu espírito, não me lance fora da sua presença. Eu vim liberar uma palavra de Deus aqui para alguém. Qual é a palavra, pastor? Vida com Deus ainda vale, secreto com Deus ainda resolve, caráter cristão ainda é visto pelo céu. Continua fazendo, continua honrando, continua trabalhando, continua honrando ao reino, e na hora certa Deus vai se intervir, na hora certa a porta vai abrir, na hora certa Ele vai se manifestar, e quem olhar vai dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Deus conhece a intenção do nosso coração. E quando eu olho para Davi, irmãos, eu entendo o seguinte: Davi foi ungido no capítulo 16. E quando Deus unge, irmãos, Deus unge para coisas extraordinárias. Deus não unge para coisas pequenas, porque a unção aumenta a capacidade, a unção aumenta a ousadia, a unção aumenta o talento, a unção aumenta. Deus unge para coisas grandes. Mas sabe o que é lindo, irmãos? Davi foi ungido para coisas extraordinárias, sim ou não? Mas os próximos anos de sua vida, Davi passou fazendo coisas pequenas, meu pastor. Depois da unção, seus irmãos vão para a guerra, coisa nobre. O jovem que era alistado para o combate, para o exército naquela época, era coisa nobre. Mas Davi vai para o campo apacentar as ovelhas. E detalhe, não eram muitas ovelhas, eram poucas. Não eram ovelhas brancas e nem ovelhas negras, eram ovelhas malhadas, sem valor. Por isso que Labão vai dar para Jacó um rebanho de ovelhas malhadas. Porque Labão olhou e disse assim: com um rebanho desse aí, Jacó não vai para lugar nenhum, vai continuar comendo na minha mesa e dependendo de mim. E sabe o que é tremendo, irmãos? É que o Davi, é complicado, irmãos, mas é para quem tem caráter cristão. O Davi que foi separado para coisas, é difícil ser ungido para coisas extraordinárias, mas só é recrutado para fazer coisas pequenas. É complicado saber que eu tenho talento, que eu tenho capacidade, é só conjectura, tá, irmãos?
mas só tenho desgastado minhas forças em coisas pequenas. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, isso aqui me chama muito a atenção, porque quando o aspecto da Bíblia vai dizer que ele tem unção, mas só é chamado para coisas pequenas, ele tem talento, mas está demandando forças para coisas que para algumas pessoas era insignificante. Então o Davi tem um mistério na vida, e que muitos não entendem. Ele é chamado e ungido para coisas extraordinárias, mas só faz coisas grandes porque só lhe dão agora, desse tempo, coisas pequenas. Mas quando o Davi, que tem unção para coisas grandes, vai fazer as coisas pequenas que é lhe dado, irmãos, ele vai fazer com toda a graça, ele vai fazer com toda a unção, ele vai fazer com toda a dedicação, ele vai fazer com todo empenho. E quando o céu olha para isso, o céu vai olhar e vai dizer: ei, Davi, vai nessa tua força, porque eu tenho propósito para a tua vida. O leão chega, toma uma de suas ovelhas, ele vai, toma na barba do leão, rasga no meio e toma a sua ovelha. O urso vem também, ele vai para cima do urso, o fere e o mata e toma a sua ovelha. E quando Davi fazia isso, meu pastor, Davi fazia dizendo: é pouco, mas é meu, é pequeno, mas foi Deus que me deu, é pequeno, mas foi o Pai que me concedeu. E quando você honra naquilo que é pouco, é o próprio Deus que se encarrega de acrescentar, é o próprio Deus que se encarrega de fazer sobressair, que Ele tem algo na tua vida e na hora certa. Irmão, sempre chega o tempo de Deus. Para todo mundo, Davi era o improvável, mas quando o pai olhava, o pai dizia: é uma aljava, é uma flecha que está na minha aljava, e daqui a pouco eu vou tirá-la da aljava, vou colocar no arco, vou entesar no arco e vou lançar. E quando eu lançar, eu sei que ele não vai atingir o alvo dele, ele vai atingir o meu alvo, porque o céu está procurando para usar, irmãos, é quem atinja o alvo do Pai, não as minhas próprias prioridades. Meu Deus, alguém vai chegar para você e vai dizer: não continua fazendo não, o pastor não citou teu nome no final da festa. A resposta deve ser: agora que eu vou fazer melhor ainda. Eu faço para o pastor, eu faço para o sumo pastor, e esse não se esquece de nada. Na hora certa ele vai me honrar, na hora certa ele vai agir. Quem está servindo ao Senhor, continua estendendo a mão à obra, não tire a mão do arado, Deus vai me honrar. Continue fazendo o serviço do Senhor, porque sempre tem a hora de Deus. Aleluia. É certo que a hora dele não é a nossa hora, irmãos, mas sempre chega a hora do Senhor. Jessé chama Davi para a gente terminar e vai lhe dar uma nova tarefa. Vai lhe dar a tarefa. E quem sabe quando o pai chama, Davi diz: agora? Não, agora vai ser algo mais nobre, né? Já passei pela prova do pasto. Aí o pai olha e diz assim: Davi, toma um efa desses grãos tostados aí e vai na guerra, vai no campo de batalha e leva mantimento para seus irmãos. Irmãos, olha que coisa. Eu tenho unção, Davi, né? Para coisas grandes. Vou entregar a marmita. Eita Deus. O senhor está exagerando, né, pai? É sua perna. Eu tenho unção, Deus me chamou para coisas extraordinárias, mas vou entregar a marmita, irmãos, para uma dúzia de pessoas que eu conheço. A resposta seria: aí não, pai, manda outro. Isso aí não, né? Pequeno demais para mim. Só para você ter noção como às vezes a cabeça de algumas pessoas. Tem um companheiro de púlpito, prega muito, irmãos, mas prega muito, lá no Bahia. Eu não sei nem onde é que ele entra na fumaça. Prega muito. É uma expressão que a gente tem lá. E um dia eu estou, não tinha carro na época, eu estou subindo para ir pregar. Ele olha para mim: e aí, Marão, vai dar um brado aonde hoje? Isso já era 7h30. E ele não tinha se ajeitado ainda para cumprir a agenda dele. Eu já estava no caminho, ó. Já pegou para o César Borges. Era uma região um pouco afastada da cidade, e a maioria dos irmãos que
que congregavam lá trabalhavam no aterro sanitário da cidade. Era um ponto de pregação. A gente tinha pregado junto no congresso uma semana antes. Aí ele me disse assim: varão, vai pregar no César Borges com esse terno aí? Gente, não entendi. Por que, varão? É a motivação é a intenção do coração de algumas pessoas. É por isso que tem gente achando que tem e não tem, pastor. Tem gente dirigindo trabalhos expressivos, com trabalhos expressivos nas mãos, achando que está abafando, mas não vai passar pela prova do fogo, vai queimar igual palha. Achando que tem e não tem, irmãos. Mas diferente de alguns, tem e nem sabe que tem. Olha, vai dar uma oportunidade de 3 minutos para ele ou para ela. Não tem nada não, bota o microfone na mão dele, o céu fica baixinho, Deus toma a casa, porque a intenção é correta. E Deus esses dias está procurando intencionados, saudáveis. Não adianta estar dirigindo coisa grande e expressiva quando a motivação está equivocada. Aleluia! Aspecto aqui, irmãos, eu quero lhe dizer: as coisas extraordinárias de Deus é para quem sabe ser humilde, é para quem depende de Deus, é para quem sabe obedecer ao Senhor, é para quem conhece a voz do Pai. As coisas extraordinárias de Deus. É muito bom ser conhecido na noiva, e tem tanta gente conhecida na noiva. A noiva abraça, a noiva coloca no cartaz, a noiva coloca para se hospedar bem. Mas melhor do que ser conhecido pela noiva é ser conhecido pelo noivo. A noiva pode se equivocar. Algumas pessoas de Maria Grande nunca me viram, está me vendo hoje, não pode dizer que me conhece. Melhor do que ser conhecido pela noiva é ser conhecido pelo noivo. O noivo vê o coração, o noivo vê a alma. Meu Deus do céu, eu vou liberar aqui nessa noite. Se Davi não passasse pelo campo, me diz onde ele iria ficar perito com a funda. Se Davi não me entregasse marmita, ele iria perder o ambiente do milagre. Continue servindo, continue adorando, não despreze as coisas pequenas. Peça ao Senhor: Senhor, realinhe a motivação do meu coração. Eu quero servir, mas quero servir da forma certa. E não se preocupe com o tempo, não se preocupe com as oportunidades e nem com o resultado. Se preocupe em honrar a Ele, adorar a Ele. Qual é a sua motivação? Deus é bom. Eu aceitei Jesus no ano de 2000. Esse mistério é de longas datas, viu, irmãos? Eu já disse já fui dizendo a meu pastor: pastor, estou aqui, me ensine a ser crente, me ensine a ler a Bíblia, me diga o que é que eu preciso fazer. Eu estou aqui, lá no mundo eu fazia acontecer, agora eu quero fazer para o Senhor. Primeiro culto, campanha no campo. Cada jovem iria dirigir um dia de culto. No dia que era para dirigir o dia, passei a semana jejuando, pastor. Não tinha gravata, não tinha terno, me emprestaram uma gravata com Jesus. Olha, me emprestaram um terno, irmãos. No dia de hoje lá, chamei minha mãe, chamei meu pai, chamei todo mundo. Quando foi no dia, o líder do jovem disse assim: não é você não, cara, mudou. Vai ser outro. Por quê? Pelo amor de Deus. Minha primeira escola bíblica dominical. Irmãos, eu ganhei uma revista. Foi o primeiro livro que eu tinha. Antes da Bíblia, eu ganhei uma revista. Eu fui achar e falar uma coisa, irmãos. Na escola bíblica, irmãos, só tinha os fera. Psicólogo, pregador. A psicóloga olhou para trás e disse: a Serense saiu da casca do ovo para discutir Bíblia com a gente aqui hoje. É melhor você ficar quietinho aí, porque se eu abrir a boca aqui, você vai perder o caminho de casa. Jesus, eu estou no lugar certo, meu pai, e lá vai eu. Culto de evangelismo, todo domingo à tarde, toda quarta-feira à noite. Eu digo: pastor, ninguém quer não, estou aqui. Lá hoje é com carro. Antigamente era no carrinho de mão, e eu ia com o meu pastor com a caixa na mão, e ia servindo, e ia adorando, ia glorificando, e eu ia orando ao Senhor: Senhor, se o pregador não for, faz ele olhar para mim. Oh Jesus, eu estou aqui na agulha, meu Pai, eu ia adorando o Senhor, e de repente, queridos, o Senhor foi se agradando, e de repente o Senhor foi fazendo, e de repente a gente vai caminhando, e aquele menino lá vai, líder dos jovens, aquele menino lá vai, coordenador dos jovens, aquele menino lá vai, líder do departamento 5 de oração
da igreja. Eu digo, glória, glória, eu sou a igreja do Senhor. Lá vai a gente servindo, lá vai a gente adorando. Quando é um dia de segunda, terça-feira, culto de doutrina, eu estava orando, o Senhor à tarde, e o Pai disse, a palavra é essa. Eu queria descansar, irmãos, e o Senhor disse, vai lá. Eu queria descansar, e o Senhor disse, vai lá. Fechou o olho, nada do sono. Botei uma música assim embaixo, nada do sono. Botei o fundo musical, nada do sono. Eu digo, então bora. Aí desceu a palavra. Quando deu 7 horas, meu pastor liga: filho, não vou poder chegar e nem me ouvisse. O culto de doutrina contigo, a subsede do campo. Eu disse, Jesus, eu estou aqui, meu pai. Eu estou aqui. Queridos, Deus sempre conhece o coração. Depois da mensagem, encontrei quem? Esperando na porta da igreja, a psicóloga. A psicóloga entrando, chorando e dizendo, meu pastor, não, pastor da igreja não veio hoje não. É só pelo respeito, então eu recebo. O que foi? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Só Jesus sabe como meu coração estava precisando dessa palavra. Ei, irmãos, eu sei, eu confesso, eu não vou dizer que não. O coração lembrou daquele dia. O velho homem teve a vontade de dar uma resposta. Eu disse, ô minha filha, continue orando pelo seu servo. Eu sou aqui para servir. Deus lhe abençoe. De auxiliar, fui a vice-dirigente da igreja. Segundo vice, quando é que o meu pastor me liga e diz assim, filho, o teu pastor vai precisar viajar para trabalhar e eu preciso colocar um dirigente da igreja. Eu disse, qual é o ponto de pregação? O pastor me disse, não, é a subsede do campo. Eu disse para ele, Senhor, eu não posso, mas se o Senhor está na vida dele, eu só posso dizer uma coisa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Levante a mão e adore a ele. Nenhuma das que o Pai liberou sobre a sua história vai cair por terra. Continue servindo, continue honrando, continue adorando, meu Pai. Aleluia. Meu Deus do céu. Sabe o que é lindo, irmãos? O lindo é que quando Davi chega no campo, o gigante já estava afrontando a tempo. Saul ouviu, Eliabe, Abinadab ouviu, e ambos fugiram da guerra. Só que dessa vez é diferente. Dessa vez Saul ouviu, Abinadab ouviu, e Davi também ouviu. E qual é a diferença entre Saul ouvir, o irmão de Davi ouvir e Davi ouvir? É que Saul, irmãos, é o ex-ungido. O irmão de Davi é o quase ungido. Mas Davi era o ungido do Senhor. Aleluia! Qual a diferença? Quem é ungido vê diferente. Quem é ungido ouve diferente. Aleluia! Quem é ungido anda diferente. E quem é ungido reage de forma diferente. Olha que coisa tremenda, irmãos. A Bíblia diz que saiu um campeão gigante, e quando Saul olhava, via o gigante oponente seu. Quando o irmão de Davi olhava, via o gigante oponente seu. Mas Davi, que era ungido, via diferente. Quando Davi olhou, Davi disse assim, ele não, meu oponente não, ele é oponente do Senhor. Então quem vai pelejar essa guerra, quem vai pelejar essa guerra é o Senhor. Quando a Bíblia diz que Davi olhou para ele e disse assim, quem é esse incircunciso para desafiar o Deus dos exércitos de Israel? Essa expressão era uma forma carinhosa de chamar alguém de cachorro. Então na visão ungida de Davi, para todo mundo era um gigante, mas para Davi era um cachorro. Para todo mundo era um intransponível, mas para Davi era um cão, meu pai. Olha qual é a diferença, pastor. Quem já venceu o urso, quem já venceu o leão, o latido de um cachorro não é nada, meu Deus. Isso aí é para quem tem motivação correta. Quando ele coloca o pé, quem coloca com ele é o céu. Quem guarda ele é o céu. Quem blinda ele é o céu. Você já entrou em batalhas
quem dá o crescimento é Deus. É verdade. E quem faz florescer é Deus. E quem faz acrescentar é Deus. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum. Estavam no cenáculo, estavam orando, clamando pelo poder de Deus. A motivação de alguns era equivocada, porque daqueles que estavam ali, uma parte foi embora. Mas daqueles que ficaram, daqueles que permaneceram, experimentaram o extraordinário de Deus. Talvez, irmãos, quando estavam orando, talvez quando estavam clamando, alguém olhou e disse assim: já era para ter sinais de que alguma coisa grande ia acontecer, porque tem gente que só vai pela aparência, tem gente que só vai pelo tamanho do negócio. Aí uma turma disse assim: se você quiser ir, vai, já vai até tarde, eu vou ficar porque eu sei porque eu vou ficar. Aí o céu olhou e disse: agora a primeira já passou, só ficou os de coração motivado corretamente. Está na hora de abrir o céu, está na hora de fazer prosperar. Eu quero ministrar da parte de Deus um tempo novo para a terra. Eu quero ministrar um tempo de alargar as tendas. Quero ministrar da parte de Deus um marco nessa noite, porque o céu se abre sobre esse lugar e a palavra da parte de Deus é: eu ainda contemplo corações, não olho para a aparência, eu olho por dentro. E eu quero te dizer uma coisa: fique tranquilo em Deus. Aleluia. Fique tranquilo no Senhor. Aleluia. Porque quando Ele se agrada da motivação, irmãos, quem peleja é Ele. É, Jesus. Aleluia. Essa peleja não é nossa. Aleluia. Essa peleja é de Deus. É, Jesus. Porque quando Davi vai à guerra, Davi ora ao Senhor. E ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, vais comigo? Vou, Davi, sou contigo. Me dará vitória? Sim, Davi, te darei vitória. Então tá bom. Davi vai para a guerra. E no primeiro instante da guerra ele vence. Os inimigos recuam. Mas os inimigos recuam, irmãos, para se reorganizarem. Por isso que o crente tem que ser vigilante. Nesse momento, parte do exército já tinha voltado. Davi tinha orado ao Senhor, sim ou não? Claro que sim. Era a mesma guerra, sim ou não? Era só um estágio diferente. Então Davi poderia dizer assim: se Deus já liberou, vou continuar pelejando, quero pegar a vitória. Mas o crente que tem comunhão com Deus, assim, não custa nada ir na casa do Pai de novo. Aleluia! Senhor, vais comigo? Vou, Davi. Me dará vitória? Claro que sim. Continuo contigo, filho. Vai nessa tua força. Aleluia. Só que dessa vez, pois que é o mistério de quem caminha perto de Deus. Deus sempre tem uma estratégia nova, irmãos. Só que dessa vez, Davi, você não vai contra o inimigo de frente. Dessa vez você vai rodear por detrás das amoreiras e vai aguardar o meu sinal. Deus tem o tempo para tudo na sua vida, querido. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. A semente deve ser plantada, e quando ela é plantada é no secreto, é no oculto. E quem olha a semente que às vezes estamos plantando no reino de Deus, está dizendo que vai dar em nada, a caminhada vai dar em nada. Mas o céu está dizendo: ninguém está vendo, mas eu estou germinando, eu estou fazendo germinar. Daqui a pouco vai romper a terra, vai crescer, vai florescer. Meu Deus do céu. Aleluia. Aí Davi está dizendo: é assim ou não? Você vai rodear por detrás das amoreiras, vai guardar o meu sinal. Qual é o sinal? Quando eu trovejar no céu, Davi, eu vou balançar a copa das amoreiras. Esse vai ser o meu sinal. Entra na guerra que eu vou te dar vitória. Aleluia. Está lá Davi, pastor, esperando o sinal de Deus. E lá vem os inimigos. Está lá Davi esperando o sinal do Senhor e os inimigos se aproximando. Talvez o companheiro de Davi olha para ele e diz: ô meu rei, não vai fazer nada não. Davi está dizendo: calma, estou olhando para cima. Aí o companheiro de Davi insiste: Davi, eu lhe conheço. Vai fugir da guerra agora, Davi? Eu já te vi em combate em outro tempo, irmãos.
Nesse momento o sangue já era para ter fervido, a espada já era para estar na mão, e você já era para estar na frente aguardando o inimigo. Davi está dizendo: não, eu estou aguardando o sinal do céu. E quem aguarda o sinal do céu não olha para baixo, olha para cima. Oh Deus do céu! Aí o escudeiro de Davi começa a dizer: vai Davi, apressa, faz alguma coisa. Se não fizermos alguma coisa agora, vamos perder a guerra. E Davi está dizendo: quem é dirigido pelo Senhor não perde guerra. Quem é dirigido pelo Senhor não perde batalha. De repente, irmãos, o tempo começa a fechar. O pai começa a trovejar no céu. Davi olha, a copa das amoreiras começa a balançar. Davi olha para o semáforo espiritual, o sinal verde acendeu. Aí Davi, agora sim, ele tira a espada da bainha e entra no campo de batalha. Mas como é bom esperar pelo céu. Oh, como é bom esperar pelo Pai. Oh, como é bom esperar a hora de Deus. Quando eu estava para ser separado, não faltava era gente para dizer assim: Darlan, já era para ter sido sua vez. Eu disse: negativo, se não foi dessa vez, porque não era dessa vez. Aí vinha alguém, pastor, dizendo: eu sonhei, o pé preto não tem pé preto, nem branco e nem roxo. Quando é a hora de Deus, sabe até inverter a fila. Quem está no fundo vem para frente. O problema é que tem uns apressadinhos aí, querendo atravessar na frente do seu pastor, fazendo do jeito que acha, do jeito que quer, e o seu vai atrasar o negócio, tá? Não estava nos bolsos não, mas a gente vai. Quando Davi entra no campo de batalha, irmãos, a expressão foi: cadê os inimigos? Não tem inimigos. Deus já havia pelejado por ele. Aleluia. Enquanto Davi estava aguardando em Deus, esperando no Senhor, o céu já estava trabalhando em seu favor. Mas você que é muito forte para uma pessoa só levantar a mão. Enquanto Davi estava esperando no Senhor, o Pai está dizendo: enquanto você obedece, eu pelejo por você. Aleluia. Você aguarda, eu pelejo por você. Enquanto você me honra, aguardando o meu tempo e não confiando nas tuas prerrogativas, eu pelejo por você. Davi, naquele dia, pastor, só colocou o pé no campo de batalha para evidenciar a vitória de Deus. E se você não pegou nada até agora do que eu preguei, do que eu falei, pega isso, espera pelo Senhor, aguarda, fica no lugar que Deus lhe plantou, continua entregando marmita, continua trazendo notícia, continua honrando o Senhor, porque no tempo de Deus, nada e nem ninguém vai lhe impedir. Aleluia! De que se evidencie no mundo material o que no espiritual já foi decretado pelo Senhor. Fica no teu lugar, plantado no lugar que o Senhor lhe colocou. Alguém está olhando e está dizendo: é mais um deserto do que um oásis. É no deserto mesmo. Alguém está olhando e está dizendo: a minha família não concordou. Alguém está dizendo: vai até morrer na direção. Não, na direção que Deus dá, não é cemitério de profeta que ele levantou para fazer a hora dele. Deserto tem cuidado de Deus, deserto tem provisão de Deus, deserto tem extraordinário, tem cuidado do Pai. Porque quando nós tomamos as nossas próprias decisões, Spurgeon disse que fica por nossa custa o preço das consequências. Se eu olhar, eu vou fazer como o Ló, tão lindo, tão verdejante, para lá que eu vou. Aí o Abraão está dizendo: se tu tomar essa direção, eu prefiro tomar a direção que o Senhor me deu. O campo verdejante pode se tornar um terreno árido, sem a presença de Deus. Mas deserto de Deus, irmãos, se torna lugar de paz. Tem gente no oásis
mas não tem descansado a alma. Isso aqui é profético. Tem gente abastada. Alguém está olhando e está dizendo, está no lugar da bênção, mas não tem sono para dormir, a cabeça cheia de indagações, o coração misto de sentimento. Mas tem gente no deserto e alguém dizendo, vai morrer naquele lugar, mas a palavra está se cumprindo. Eu vou deitar hoje à noite, vou dormir e acordar em segurança, porque o Pai me faz habitar em segurança. Receba a sensibilidade espiritual para caminhar na direção de Deus. Receba discernimento espiritual para descansar do cuidado do Pai. Continua abrindo a tua boca no lugar que Ele lhe plantou. Continua honrando, entregando marmita no lugar que Ele lhe plantou, porque no tempo certo as coisas vão acontecer e os sinais vão lhe mostrar. Eu estava cuidando de você naquele lugar, eu estava velando pela sua vida naquela época, naquele estágio, dentro daquele processo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a DEF Europa. Deus abençoe a DEF Leiri, a DEF Marinha Grande, os homens e as mulheres que estão à frente dessa obra, daqueles que estão sobre o púlpito e também daqueles que caminham com uma vassoura na mão fazendo a limpeza da casa. Deus sabe a hora certa de lhe honrar. Deus sabe a hora certa de se mostrar na sua vida. Receba a paz da parte de Deus essa noite. Receba a graça que ajuda, que alegra, que traz consolo, que traz direção. Deus está no controle da sua história. É obra missionária e é isso mesmo. Pode não ter aparência aqui, mas lá em cima vai ter galardão que você vai olhar e vai dizer, meu Pai, o que foi que eu fiz para essa pedra na minha coroa? Ele vai dizer, meu filho, aquela obra que você nem conseguiu fazer, mas eu me agradei da intenção do teu coração, e você só não fez porque não teve condição. Então para mim é como se você tivesse feito. Haverá colheita em nome de Jesus. Haverá colheita de sementes plantadas, porque o dono da seara é fiel e Ele paga bem. Deus cuide da sua vida, Deus proteja a sua família, Deus cuide do seu coração e da sua alma, e esta noite lhe conceda paz para entender que na direção da vontade de Deus há uma blindagem espiritual na tua história, que no centro da vontade do Senhor há uma blindagem. Meu Deus, é macio, é como um doce, prometerá talvez um adversário olhou para a tua vida, para a tua casa e para a tua família como uma presa fácil, mas eu quero te dizer na noite desse dia, o Senhor não nos dará aos seus dentes como uma presa fácil. Ele pode até chegar como um limiar da entrada, mas primeiro ele vai ter que topar com o leão da tribo de Judá. Ele está guardando uma blindagem de Deus aqui essa noite. Levante a mão e receba da parte de Deus essa noite essa blindagem. Oh meu Deus, eu ministro da parte do Senhor sobre a vida do teu povo agora. Daquilo que tem trazido preocupação, eu ministro paz. Daquilo que tem trazido angústia e tristeza, eu ministro na alegria que emana do teu trono na noite desse dia. Daqui nós não vamos sair, e daqui ninguém vai nos tirar do centro da sua vontade. Receba um abraço do Pai nessa noite, e o Espírito de Deus consolando tua alma, dizendo, calma filho, estou no controle de todas as coisas. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga muito obrigado. Muito Senhor. obrigado. Queridos, Deus te abençoe.